E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu vou falar de quê? De alguns momentos que eu passei com o Otávio quando ele estava recém-nascido, gente. Porque quem assiste aqui o canal sabe que eu tenho um filho, ele tem 1 aninho e 4 meses. E hoje eu vou falar de alguns momentos assim que foram bem intensos pra mim, de quando ele estava recém-nascido. Então aproveita para deixar seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E agora vamos pra vinheta. E então, gente, assim, para esse vídeo de hoje eu escolhi esse tema assim muito importante. Por quê? Porque toda mãe sabe que quando o bebê nasce é assim um momento mágico e ao mesmo tempo assustador. No meu caso foi as duas coisas. Eu esperava assim que o Otávio nascesse logo, mas ao mesmo tempo eu ficava com aquele receio. Eu acho que toda mãe tem isso, que é tipo ficar com medo de não ser uma boa mãe. No caso, eu tinha muito esse medo. Então, quando o Otávio nasceu, a primeira experiência que eu tive com ele foi carregar ele no colo. Por quê? Porque eu nunca tinha carregado um bebê no colo, gente. Então, foi uma experiência foi muito novo pra mim. Tudo isso que eu tô vivendo agora é muito novo pra mim. Por quê? Porque eu tenho irmãos menores, claro, mas só que eu nunca fui de cuidar deles como eu cuido do meu filho. Eu sou muito apegada ao Otávio. Então, quando eu peguei ele no colo pela primeira vez, eu pude ver, olhar e... Assim, quando o bebê nasce, você que é mãe acha ele perfeito, lindo, maravilhoso. E foi isso que aconteceu. E eu achei ele lindo, sabe? E pra mim, ele é maravilhoso. Então, quando eu peguei ele no colo, e aí eu já peguei... Gente, era como se eu soubesse como pegar meu filho, sendo que eu nunca tinha pegado um bebê no colo. E era como se eu soubesse como pegar meu filho. Então eu peguei o Otávio no colo, fiquei olhando, a minha mãe estava comigo nesse momento, né? Então a gente ficou olhando e tudo mais. Aí a segunda coisa, assim, que eu acho que também me marcou foi a parte do primeiro banho. Eu não dei o primeiro banho no Otávio, quem foi que deu foi minha mãe. Só que eu não dei o primeiro banho no Otávio por quê? Porque eu nunca tinha dado banho em uma criança na minha vida. Nunca, gente. Então foi algo completamente novo pra mim. Então, ele tava bem dormindo, bem quietinho e tal, bem vestidinho. Não foi eu que vesti roupa nele, né? Ele já veio da incubadora já vestidinho. Então eu peguei ele e aí a gente foi, tirou a roupa dele, eu e minha mãe, tudinho. Quando a gente colocou ele na água, ele deu um berro assim, que eu me assustei, né? Pensei que ele não tava bem. Aí a gente teve que limpar o umbigo. Minha mãe me ensinou tudo isso na hora, num momento lá. E eu vi só uma vez e aprendi, né? E aí a gente teve que trocar a fraldinha dele. Ele tava feito cocô quando a gente tirou para dar banho. Que ele foi a nossa primeira experiência. A minha primeira experiência, né? E quando eu tirei assim a fralda, eu falei, meu Deus, que é isso? A mãe falou, não, relaxa, isso daqui acontece porque é o primeiro cocô do bebê. Eu já tinha lido, só que tipo, quando você vai ter a prática, a teoria some da sua cabeça, às vezes é meio estranho. Aí eu peguei, a gente trocou a roupa dele e tal. Aí, quando foi mais 9 horas da noite, no mesmo dia, meu marido, o pai do Otávio, chegou. E aí eu fui dar ele. Então ele segurou o nenê com medo, meio que com medo de jogar no chão ou quebrar, né? Porque homem tem esses negócios. E aí eu comecei a rir dele, né? Claro. Mas aí eu peguei o nenê porque eu também fiquei com medo dele jogar. E aí a gente... Passou acho que 2 dias e a gente foi pra casa. Outro momento assim que foi muito assustador pra mim foi quando foram tirar o sangue dele. Porque ele gritava e não tinha muito o que fazer, nem como acalmar um bebê. E dava tanta peninha porque era uma agulha assim enorme assim, com um vidrinho assim embaixo enorme. E ele gritava. Ai, me deu tanta dó assim que eu falei, nunca mais vou deixar ele tomar vacina na vida. Mal eu sabia que ele ia ter que tomar quando ele já tivesse 1 mês de novo. Então a gente levou ele pra casa. Chegando lá, eu fui dar banho nele. Então peguei, coloquei, esquentei a água e tudo mais. Ele ainda chorou um pouquinho, mas eu não me assustei tanto, porque eu queria que fosse algo assim natural pra mim, pra que eu aprendesse logo. E aí no hospital mesmo eu fui dar a primeira mamada. O Otávio, ele não mamou muito.
E meu peito demorou muito para dar a força do leite, demorou uma semana para dar a força do leite, então foi um pouco difícil porque eu pensei que eu não ia ter leite suficiente para ele mamar por causa desse processo que demorou bastante, né? E aí eu fiquei com medo, mas graças a Deus, depois de uma semana encheu de leite até demais, assim, chega a dar aquelas pedras de leite, sabe, gente? Pra quem já teve bebê, sabe que é horrível essa parte, porque o bebê, ele não toma todo o leite às vezes. No caso do meu filho, ele era muito esfomeado e continua sendo, e ele tomava tudo, então não ficava pedra, assim. Mas no primeiro dia que deu a força do leite, deu e ficou assim umas pedras, sabe, no peito, e doía, deu febre, foi bem ruim. Mas assim, outra coisa, quando eu cheguei em casa, no outro dia minha sogra foi lá. E ela já entrou gritando, o Otávio era um bebê assim, que eu não sei explicar, gente. Não sei explicar, assim. Ele dormiu o dia inteiro, mamava, às vezes, o dia inteiro, às vezes. E dormia a noite inteira. Ele só acordava quando a gente acordava ele pra trocar a fralda. Outra questão que aconteceu foi que ele ficou meio amarelinho. E aí eu pensei que a gente fosse ficar internado no hospital por causa disso, né? E ele teve que tomar aquela luz, assim, azul, roxo, não me lembro direito, gente. E ele teve que tomar, e nossa, foi uma noite horrível. A gente ainda tava no hospital, foi uma noite horrível, porque toda hora tinha que ficar colocando um paninho no olho dele, né, pra não cegar, né, aquela luz. E ele chorava, e se incomodava, e ele tirava, e eu não dormia a noite inteirinha. E ele também não, tanto que no outro dia a gente foi dormir, era 8 da manhã, quando a gente conseguiu desligar, né, o Bilitron, o nome do negócio. E aí ele foi dormir. E aí ele dormiu até 1 da tarde, foi quando a minha mãe foi buscar a gente no hospital e levou pra casa. E assim, quando eu cheguei em casa com o Otávio, foi assim um momento que eu me senti assim muito feliz. Por quê? Porque eu tava em casa com meu filho, meu marido, gente, ia dar um jeito de cuidar. Gente, eu acho que assim, muita gente me deu dica do que fazer, muita gente me ajudou. Mas eu praticamente aprendi tudo sozinha, né? E foi uma experiência pra mim muito boa. Eu digo assim que é difícil, quando você não tem uma ajuda, mas agora quando é você e seu marido, pai do seu filho, ou não sei, gente, depende assim de muita coisa. Então, foi eu, meu marido e meu filho em casa, e a gente aprendeu. Ele cuidou de mim no período do pós-parto todinho, e do Otávio. E foi muito bom. A minha mãe ia visitar às vezes, a mãe do Thiago às vezes ia visitar às vezes. O Otávio, ele nunca ligou muito. Às vezes as pessoas entravam em casa gritando, falando, cadê o Otávio, cadê o Otávio? E aí ele tava dormindo, né? Ele nunca ligou muito pra sons assim. Então, até hoje assim, só que hoje ele é bem mais chato para dormir, né? Hoje ele só dorme se tiver alguma coisa, um paninho do lado dele. Então, pra mim, a experiência, assim, de quando eu levei ele pra casa foi muito boa. Porque ali eu fui aprender realmente, sozinha praticamente, como era cuidar do meu filho. Como era essa experiência nova pra mim. Porque tudo era novo pra mim, inclusive cuidar do Otávio. Era muito novo pra mim até agora. E hoje, assim, eu digo assim que às vezes por exemplo, tem muitas mães hoje que têm bebês, né, tal, que pensam que essa fase do bebê recém-nascido ou a fase do bebê de 3 meses, 6 meses, 7 meses é difícil, gente. Com o tempo fica mais difícil ainda. É horrível, assim, esse lado, né? Mas, pelo outro lado, que é o lado onde nós mães costumamos mais olhar, é bom, porque o seu filho cresce, ele aprende a dar os passinhos, ele aprende a falar, ele aprende a comer, às vezes, né? Ele quer fazer as coisas sozinho. O Otávio, por exemplo, ele aprendeu a andar sozinho, a gente não ajudava, ele não deixava. Então, foi um momento muito bom, assim, a vivência com o Otávio. Ele é uma criança maravilhosa, né? Não tem o que reclamar. E é uma sorte, assim, muita gente diz que eu tive sorte pelo fato dele dormir a noite inteira, né? Mas é claro, gente, que tem muita coisa assim envolvida. Por exemplo, se seu filho mama bem, ele vai dormir bem. Então, bom, o vídeo já tá ficando bem longo. Então, eu vou cortar por aqui, gente. Então, se vocês quiserem uma parte 2, assim, dando dicas de coisas que eu fiz com o Otávio quando ele tava recém-nascido, então deixe o seu like,
ative o sininho para notificações, se inscreva no canal aí, me ajude a chegar aos 1000 inscritos, né? Que esse é o meu patamar agora, gente, por favor. E então eu tô gostando muito de dividir esses momentos que eu passei com meu filho com vocês. Eu também queria que vocês dividissem esse momento comigo. Então deixa aí nos comentários qual foi os momentos que mais te marcaram quando o seu filho era recém-nascido, tá, gente? Então, beijão e obrigado por assistir meus vídeos e tchau!